Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas e a todos os simpatizantes e amantes da escola dominical, com o objetivo de te ajudar, te nortear, ajudar o professor e a professora no seu plano de aula, no seu plano de ensino, para que eles tenham subsídios a ser agregado neste plano, tornando a aula mais interessante, mais explícita, mais clara, para que os alunos a cada domingo tenham um interesse maior em voltar e a aprendizagem seja eficiente. Bem-vindo a você que é inscrito no canal EBD Ação. Agradeço a sua inscrição, agradeço os seus likes, agradeço os seus comentários e a sua divulgação. E você que está chegando pela primeira vez no canal EBD em Ação e ainda não é inscrito, eu convido-te, venha e inscreva-se no canal. Embaixo aí do vídeo está uma tarja vermelha com as letras brancas escrita inscreva-se. Você clica nela e torna-se um inscrito. E tornando um inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos, você vai dar um like dizendo gostei e dê um likezinho aí nos vídeos. E também você pode divulgar para os amigos, para os irmãos, nos grupos de WhatsApp. Você pode também clicar no sininho, porque quando você clica no sino, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu posto um vídeo aqui, você recebe uma notificação dizendo tem vídeo novo no canal. Aí você corre lá e assiste em primeira mão. Você pode também acessar os vídeos dos trimestres passados, das lições passadas. Elas estão disponibilizadas através de pastas chamadas playlists. Essas pastas têm o trimestre inteiro ali dentro, cada trimestre. E eu comento tanto as lições dos jovens quanto as lições dos adultos. Se você quiser saber dos assuntos passados que dissemos, corre lá nas playlists, acesse o trimestre inteiro, assista um vídeo, divulgue, compartilha, comente e você estará contribuindo com o nosso trabalho na divulgação desse trabalho que nós falamos aqui das coisas relacionadas à palavra de Deus. Portanto, faz parte do reino de Deus. A lição de hoje, a lição de número 11, está datada do dia 16 de junho de 2019 com o título Orgulho e Inveja. E o texto do dia está registrado em Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. A síntese: uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e pela inveja. Aqui já está dando as dicas de uma vida feliz. Uma vida simples, mas regrada de amor e paz, com ausência de inveja e de orgulho, é muito melhor uma vida simples do que uma vida rica, uma vida próspera, em que as pessoas vivem em inveja, em orgulho e em muitas outras coisas aí, em miserabilidade, que não levam a felicidade ao coração das pessoas. Primeiro tópico, a lição fala do poder destrutivo do orgulho. E no primeiro ponto, a soberba é o antídoto. E no primeiro ponto, a sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Então, é o poder destrutivo do orgulho. O orgulho destrói. O orgulho destruiu uma vida de sucesso de Lúcifer. O orgulho nasce com ele. Ele tinha uma vida de sucesso espiritual. A Bíblia chama de querubim ungido. E essa palavra ungido, ela é dita só para Cristo, mas é dita para ele também. Observe o potencial deste ser angelical. Mas o texto da Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos até que se achou iniquidade nele. E quando a iniquidade foi achada, a soberba e o orgulho, ele foi destruído da sua posição de glória. E ele foi deposto do posto em que ele ocupava. E ele deixou de ser anjo de luz, querubim ungido, para ser o diabo, para ser Satanás, para ser o inimigo de Deus, para ser a serpente e todos os outros adjetivos que a Bíblia dão para ele. Agora, a lição diz o seguinte, que o antídoto, que a vacina contra o orgulho é a sabedoria. E a lição ainda faz menção, faz alusão, que sabedoria é diferente de conhecimento. E conhecimento é diferente de inteligência. As inteligências são múltiplas. Existe a inteligência parcial, existe a inteligência espacial,
que é a situação do espaço. Existe a inteligência matemática, as inteligências linguísticas, as inteligências corporais, e assim vai. São diversos os tipos de inteligência, segundo os estudiosos. Um estudioso francês, que ele fala das inteligências múltiplas. Em se tratando de conhecimento, ele é adquirido, você busca o conhecimento, você vai em busca dele, você se preenche, você conhece de tudo, você se torna um conhecedor. Mas nem sempre aqueles que têm o conhecimento são pessoas educadas. Existem muitos médicos que têm o conhecimento da medicina, mas que não são pessoas educadas, são grossas, não conseguem tratar as pessoas com respeito. Então, o conhecimento ele não produz a educação ela é ensinada e ela vem desde berço. E nem o conhecimento produz inteligência e muito menos a sabedoria. Há muitas pessoas que têm um conhecimento extraordinário, mas não sabem transformar este conhecimento em um potencial para o seu sucesso. Falta de sabedoria. Há aqueles que não têm um sucesso, não têm tantos conhecimentos e pouca inteligência, mas são sábios. São sábios. Agora, a Bíblia chama de sabedoria as escolhas acertadas. A Bíblia chama de sabedoria daqueles que sabem controlar suas emoções. A Bíblia chama de sabedoria aqueles que sabem produzir ou, através do Espírito de Deus, conseguem ter uma produção do fruto do Espírito na sua vida. Isto é sabedoria. Aqueles que têm um temor, a Bíblia chama de sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim sucessivamente. Então, é interessante sermos sábios, porque uma pessoa sábia, ela sabe lidar com a sua naturalidade ou a sua natureza. E o orgulho ou a inveja pode estar presente na natureza humana. As obras da carne, elas estão inerentes em cada cristão. E a sabedoria de Deus, ela ensina-nos a como lidar com essa soberba da carne, mortificando ela e deixando ela quietinha, e despertando em nós o fruto do Espírito. Aí vem o sucesso para a vida do cristão. O orgulho precede a ruína. Todos os orgulhosos, eles tiveram a sua vida arruinada, principalmente aqueles que achavam que eram divino, achavam que era Deus. A Bíblia traz o exemplo do rei de Tiro. O rei de Tiro achava que era Deus. Os imperadores romanos se intitulavam de divinos, os seus cavalos divinos, e buscavam o culto dos romanos. As pessoas tinham que se prostrar aos imperadores, adorá-lo, e os que assim não faziam eram jogados para os leões, eram jogados nas fornalhas, surgiu o Coliseu, uma série de outros juízos para aqueles que não tinham juízo em adorar ao imperador. Agora, o cristão que vivia em Roma adorava só a Deus e preferiram sofrer as agrúrias do imperador do que a considerá-lo como divino. Estes eram sábios porque alcançaram a esperança futura, alcançaram a vida eterna. Então a Bíblia chama também de sabedoria as escolhas acertadas a partir de uma certeza proveniente da fé em Cristo. O outro indivíduo que o seu orgulho arruinou e o destruiu, ou quase o destruiu, é Nabucodonosor. Ele disse, não é esta grande Babilônia que formei com as minhas mãos para a minha glória. E a glória é de Deus, o poder é de Deus. E ele não reconhecia que ele estava ali por permissão divina, por direção divina, e que Deus é quem era o soberano. Não reconheceu. Então ele foi arruinado, foi destruído, esteve com os animais, até que o conhecimento, a inteligência, os sentimentos o voltaram. Ele reconhece, acredita para Deus a vida, o louvor, a adoração, o poder e a soberania. Então ele tem o seu governo retomado. Então o orgulho, ele precede a destruição. O orgulho está em todas as pessoas humanas, como diz a lição já, há filósofos que estudam a razão da inveja, a razão do orgulho, e eles podem dizer, conforme a sua perspectiva científica, o que é. Mas eu digo nesta lição, conforme a perspectiva bíblica, o que a Bíblia fala sobre a inveja, o que a Bíblia fala sobre o orgulho, que não é do cristão, que não é proveniente de Deus, que vem das coisas malignas, e a malignidade ela só produz o mal. O terceiro ponto do primeiro tópico diz que a sabedoria da palavra dá sentido à vida. Então a Bíblia ela ensina como que nós devemos lidar com o orgulho, com a inveja, para dar sentido à nossa vida. Muitas vezes a vida do mais simples ela tem sentido e as pessoas não percebem. E a vida do mais poderoso não tem sentido e as pessoas também não percebem. E querem desejar porque maquiam aquilo que eles vivem.
A maioria das pessoas da riqueza, da elite, elas vivem maquiando a sua vida. Na verdade, o sentido da vida destas pessoas que são mostradas através de telenovelas, de filmes e outras coisas da celebridade, é uma vida totalmente desgraçada. As pessoas vivem em função da sua imagem e querem passar uma imagem de pessoas boas, pessoas felizes, mas nos seus bastidores a vida é real e eles vivem este sofrimento e muitas vezes quando são pegos desta situação, eles ficam chateados pelos paparazzis, pelos jornais, os jornais de fofoca, porque descobrem algo que eles são cidadão comum e muitas vezes são mais depravados do que um cidadão simples. E eles ficam totalmente chateados. Então esta é a vida real, não a que é mostrada por trás das telas. Então é assim, a Bíblia ela ensina a viver não por trás das telas, não com cara de bonzinho, mas a viver o sentimento interno, a alma totalmente norteada através dos conselhos do Espírito Santo de Deus. O espírito totalmente voltado para Deus, em busca da sabedoria, em busca do equilíbrio, da equidade, do domínio próprio. É aqui que nasce a sabedoria divina que vai trazer uma vida diferenciada para aqueles que temem ao Senhor. O segundo tópico da lição do jovem fala do poder destrutivo da inveja. A inveja também destrói, não é somente o orgulho, mas a inveja. E o ponto seguinte diz assim, inveja, uma das paixões da natureza humana. Quando fala da natureza humana, a vida humana, todos os humanos podem estar suscetíveis a esse tipo de inveja. Há os que sabem dominar, aos que sabem anular a inveja. E há os estudiosos que até hoje estão preocupados porque os seres humanos se desenvolvem, principalmente os filósofos da psicanálise, da psicologia, têm estudado esse tipo de comportamento que está em todo cidadão. Como que isso entrou? Será que o diabo, ele por invejar a glória de Deus, o poder de Deus, desejou ser igual a Deus? Porque a inveja é exatamente isso, é olhar e desejar exatamente aquilo que o outro tem. E o que Deus tinha? Ele tem o poder divino, ele tem a sabedoria e tinha toda a glória que a sua criatura ou as suas criaturas poderiam acreditar a ele. O diabo desejou exatamente isso, receber a glória de Deus. Desejou ser igual a Deus. E ele consegue transmitir isso para a vida humana através de Eva, dizendo para ela, no dia que você comer desse fruto que Deus proibiu, você vai se tornar igual a ele. O que levou Eva a pensar como que é Deus, a olhar como que é o poder de Deus, a soberania de Deus e desejar ser igual. Nasce então diversas coisas aqui que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, que não deixa de ser a inveja, concupiscência da carne, que é o orgulho querendo ser igual, e a soberba da vida, que é a soberba, o orgulho inerente nas pessoas, querendo exatamente aquilo que você tem. Então a inveja ela está presente exatamente no olhar, não somente você olhar para aquilo que o outro tem, o seu semelhante tem, mas quando você vê que alguém está próspero, ele consegue um carro, consegue uma casa, até mesmo um casamento feliz, até mesmo filhos e outras conquistas que o ser humano valoriza, em vez de ficarmos felizes com a conquista alheia, ficamos para baixo, entristecidos. Quando alguém compra um carro, há pessoas que se entristecem porque ele comprou um carro zero. Ou alguém compra uma casa, consegue com muita luta, as pessoas entristecem. Isso é inveja. E a partir daí desejar exatamente a casa dele, o carro dele, a esposa dele, os filhos dele. Isso é inveja, é desejar o que o outro tem. E a Bíblia exatamente ela condena esse tipo de atitude, porque o sol nasce para todos, como diz o Provérbios. E Deus ele quer abençoar a todos indistintamente. E quer que a todos olhem para ele, não para as pessoas. E desejem as coisas que Deus tem, não com inveja e com orgulho, mas com prazer, com o desejo de ser feliz nesta vida. Caim parece-me que ele já olhava a situação do seu irmão, que já era diferenciada. As atitudes de Abel chamavam a atenção. E as ofertas ali foi o estopim para Caim. Quando Abel pega do melhor da sua oferta para oferecer para Deus, a intenção do coração é o que valia, não somente a oferta. Mas ele estava com boas intenções de oferecer o melhor para Deus. Não de uma oferta diferenciada,
Não, eu vou dar um valor maior porque eu quero aparecer, não. A intenção do coração de Abel era exatamente esse, pegar do melhor. Deus merece o melhor. E por mais que Caim tenta pegar do melhor, do fruto da terra, a intenção do coração dele era ganhar do irmão. A intenção do coração de Caim era se sobressair sobre o irmão. A intenção de Caim era tentar chamar os favores de Deus para si. Nós observamos isso porque quando Deus recebe a oferta de Abel, que a fumaça subiu e despreza a oferta de Caim, ele entristeceu e atentou contra seu irmão. E o texto da Bíblia, do Novo Testamento, diz que as obras de Caim eram más. Então Deus não aceitou a questão da oferta, não é porque Deus faz acepção de pessoas, como muitos têm imaginado. Não é porque Deus quis escolher que Abel era predestinado e Caim não era predestinado. Não, senhores. Caim teve a oportunidade de lidar com o mal que vinha sobre a vida dele. Ele teve a oportunidade de pensar, de raciocinar, de ser pessoa diferente, de lidar com o mal. Mas ele não soube lidar com isso, não buscou de Deus, porque Deus fala sobre isso. O que ele produzia era totalmente mal. E ele deixa esse mal dominar a vida dele até chegar ao ápice do primeiro assassinato. E um assassinato bruto porque acontece entre irmãos. Então observe que a inveja ela destrói, a inveja corrompe, a inveja ela está arraigada exatamente na alma, entristece, não consegue a alma sossegar. E deve ser tratada nas questões também espirituais. E é através do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, que consegue penetrar a nossa transcendência, aquilo que é imaterial. Somente Deus pode fazer isso. Não há médico que vai te recomendar uma receita que você vai tomar o comprimido 3 vezes, 4 vezes ao dia e vai deixar de ser invejoso, porque o remédio vai atingir só o soma, só o corpo, mas não vai atingir as questões psíquicas. Quem vai atender as questões psíquicas, colocar a mão ali é Deus. Ele pode resolver as questões do orgulho, a questão da inveja, a questão da soberba, com a atuação da palavra através do Espírito Santo, atuando exatamente na parte imaterial do ser humano. Então a lição diz que Deus olhou para o ofertante, no caso de Caim e de Abel, olhou para a motivação e a atitude deles. Então, às vezes as ofertas, os motivos são outros. Quantas pessoas gostam de dar altos valores com o motivo de aparecerem, receber aplauso, de receber muito bem, é isso aí, obrigado. Então esses motivos, eles não são os motivos justos para uma oferta e nem para o ofertante. E são atitudes erradas. O motivo é o coração na obra de Deus desprovido de qualquer apego, que podemos ter com as coisas materiais. Quando nós ofertamos a Deus e mostramos e não temos o apego, e mostramos que queremos a obra de Deus ou amamos a obra de Deus através de ofertas, isso é louvável perante Deus. Agora, Caim teve tempo de se retratar, porque não nasceu naquela hora do sacrifício a inveja na vida dele, mas já vem sendo alimentada ao longo dos dias, ao longo do tempo. E ele chega ao ápice porque deixou esse domínio chegar a dominar todo o seu ser. Então os irmãos, os jovens devem atentar para exatamente esta hora, quando nós estamos cada dia mais sendo corroídos por esses desejos internos, essas atitudes da alma ou do espírito, e não procuramos ajuda no Senhor. Aí chega um mal maior. Então, antes que surja esse mal maior, é bom que as lições venham trazendo essas reflexões sobre a inveja, sobre o orgulho, porque através da sabedoria divina, que é a palavra de Deus, nós podemos aplicar o antídoto na nossa vida, na nossa alma, para evitar algo maior, algo mais drásticos para a vida e a situação da juventude. Então, não é só os adultos que lidam com essas questões espirituais, questões psíquicas ou questões da alma, mas os jovens também, porque os jovens são seres humanos. E às vezes os jovens, eles estão entre esses jovens, têm uma facilidade maior de percepção. E essas percepções, o maligno pode atuar neste olhar, nesse desejo, e fazer com que as pessoas se entristeçam, fazer com que os jovens se orgulhem,
se tornam invejosos e uma vida doentia, não uma vida sadia perante Deus. E Deus também fez os jovens para louvar o seu nome, para estar com uma vida equilibrada, com equidade, centrada na palavra, uma vida de bênção, uma vida feliz, desprovida de qualquer perturbação da alma ou do espírito. Portanto, professor, professora, que você consiga transmitir para a nossa juventude verdades fundamentais da fé cristã e consiga, através da sabedoria divina, que é a palavra de Deus, implantar um antídoto nesta vida e anular todo o mal que o diabo muitas vezes venha colocar para esse jovem, prejudicando o andamento da obra e da vida espiritual de cada um. Deus em Cristo te abençoe.